bom dia a todos. Então, a gente está mais uma aula aqui do Vita.cpet, né? Mantendo, então, a cronologia lá do nosso livro de intervenção hemodinâmica. A gente inverteu a apresentação, a Ana vai apresentar no local da Vivi, porque elas pediram para inverter, porque elas têm aula também essa semana junto ao CPET aí. Tá, então, a avaliação da adequação do débito cardíaco, né? Então, a gente sabe que quando a gente tem uma introdução do débito cardíaco, a gente se orienta pelo débito cardíaco. O débito cardíaco seria a informação mais importante, o resto tudo seria surrogate para que a gente otimize o débito cardíaco. Então, vamos ver o que a Ana tem para dizer para a gente sobre a avaliação da adequação do débito cardíaco. Bom dia, meu nome é Ana Carolina, sou residente do CPET, de Medicina Intensiva. Então, esse curso, na verdade, que a gente está fazendo, como o Dr. Rafael já falou, principalmente do livro de monitorização hemodinâmica, já profissionais bem referenciados da medicina intensiva e bem famosos, que é principalmente o FEBU e o VISTA. Então, hoje a gente vai dar seguimento dos capítulos apresentados pela Caroline, da Carolina na semana passada, e agora a gente vai ver exatamente como que a gente vai avaliar o débito cardíaco, se é um débito cardíaco bom ou ruim, e o que a gente tem que ter em mente. É uma aula bem de fisiologia, voltando para o básico da fisiologia cardiovascular, mas ela é bem importante para a gente não esquecer que a gente sempre tem que pensar no básico antes de evoluir na profissão. Então, o objetivo da aula é principalmente a gente sempre lembrar que um débito cardíaco, apesar de ter a fórmula, apesar de ter um valor relativamente fixo, ele não tem um valor ideal. A gente não deve ver o débito cardíaco como em busca de um valor, em busca de um número. Ele é uma busca de várias outras coisas. Então, aquela fórmula de débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes frequência respiratória, apesar de tudo poder ser um número, ele não existe um número ideal. Tá? Então, normalmente, o que a gente vai ver quando a gente vai pesquisar é que um adulto normal vai ter um débito cardíaco igual a fração de... Você falou, eu agora eu confundi. A frequência cardíaca e o volume sistólico. Então, a frequência cardíaca de um adulto normal é mais ou menos em torno de 72 a 75 batimentos por minuto, e o volume sistólico é mais ou menos 70 ml a cada batimento. O que vai dar aproximadamente 5 litros e meio de sangue bombeado por minuto. Isso é o que a gente vai achar normalmente, mas isso não necessariamente quer dizer que eu tenho que buscar para todos os pacientes terem um débito cardíaco em torno de 5. Só para isso ficar bem claro. Os outros objetivos do capítulo é a gente ter a noção que o débito cardíaco adequado, que não significa um valor de débito cardíaco, ele muda constantemente e continuamente, tanto de paciente para paciente, quanto do mesmo paciente em momentos diferentes. Tá? Então, o volume sistólico, ele vem principalmente com a pré-carga, com a pós-carga e a contratividade miocárdica. Né? E junto com esses três determinantes, tem também a frequência cardíaca. A junção dos quatro vai determinar o débito cardíaco. Só como que eu vou saber se esse débito cardíaco vai estar adequado para o paciente? Como que eu vou saber se a minha pré-carga está ideal ou a minha pós-carga está ideal? Ou o coração realmente está batendo com força que eu quero? É ver outros fatores determinantes, que principalmente é a perfusão tecidual daquele paciente e a oxigenação que os tecidos estão tendo. Então, esse é o objetivo de eu ter um débito cardíaco adequado, um débito cardíaco ideal. É principalmente esses dois quesitos. Então, aqui, a gente volta lá no início para ficar tudo bem claro. O débito cardíaco vai ser a quantidade de sangue que vai ser ejetado pelo coração durante 1 minuto. E o débito cardíaco é o volume sistólico, que ele é mais ou menos dividido entre a pré-carga, que a gente vai explicar mais ou menos exatamente como é, a pós-carga e a contratividade miocárdica, vezes a frequência cardíaca. Ela o sistema nervoso simpático, né, com a dilatação das fibras e os receptores beta-adrenérgicos,
ou ela pode ser diminuída pelo nervo vago através dos receptores muscarínicos. Vai diminuir a frequência cardíaca. É juntando esses 4 itens que a gente vai conseguir melhorar o débito cardíaco e, consequentemente, tentar melhorar ou diminuir a hipóxia tecidual do paciente, melhorar a oxigenação, que é realmente o nosso objetivo. Então, como o débito cardíaco vai bombear o sangue por minuto, o que vai ser a consequência disso? Eu vou fazer um fluxo sanguíneo, que vai fazer uma oferta de O2 sistêmica, e eu vou fazer o suprimento do oxigênio celular. E esse realmente é o que vai mudar a mortalidade, vai mudar tudo do paciente. É você ter as células bem oxigenadas e, com isso, melhorar a função de todos os órgãos. Então, esse caminho que faz o fluxo de oxigênio e o fluxo sanguíneo, ele é denominado o drive de oxigênio, que é a oferta de oxigênio que ela vai se adaptar conforme a necessidade tecidual. Cada tecido tem uma necessidade de oxigênio diferente, não tem uma regra para cada um. A necessidade de oxigênio não é fixa, nem de paciente para paciente e nem no mesmo paciente. Dependendo da gravidade que ele está, dependendo do que ele está fazendo no momento, ele vai precisar de mais oxigênio ou de menos oxigênio. Por isso, ao invés de a gente determinar um valor de débito cardíaco, a gente tem que determinar se ele está adequado para aquele momento e para aquele indivíduo ou inadequado. Com isso, a gente vai ver, avaliar a perfusão tecidual e a oxigenação celular que esse paciente está tendo. Então, aqui são alguns derivados que a gente vai ver, avaliar esse débito cardíaco. Então, a gente vai avaliar a frequência cardíaca, um eletrocardiograma, ver se não está com uma arritmia importante, uma bradicardia importante, como é que está um pouco a contratividade, a pressão de perfusão, pressão arterial, como é que está a diurese desse paciente por hora, então quanto ele está urinando, ele está anúrico, ele está. E assim a gente vai ver qual é o fluxo sanguíneo e a oxigenação renal, que é muito importante para a gente saber. Como esse paciente está com confusão mental, não está com confusão mental, como é que está esse drive de oxigênio na parte do sistema nervoso central? E como é que está a perfusão cutânea? A gente sabe que a pele é um dos primeiros órgãos a ter uma diminuição de perfusão. Então, avaliar a perfusão cutânea, você vai conseguir ver uma diminuição do drive de O2 mais precoce do que avaliar os outros quesitos. A saturação venosa de oxigênio, como é que está? Como é que está esse drive de CO2? Ó, com isso a gente vai ver, a célula está muito ávida para oxigênio ou não? Eu estou precisando de muito oxigênio, esse tecido está já isquêmico, e com isso a gente consegue elucidar algumas dúvidas que a gente vai ter. Laboratorial, um dos principais seria o lactato, que a gente consegue ver se está tendo uma isquemia tecidual através dele. Então, essa é uma questão muito importante para a gente ver, além do débito cardíaco, se a gente está tendo oxigenação de todos os órgãos e como a gente pode melhorar o débito cardíaco e, consequentemente, melhorar a oxigenação. Então, o débito cardíaco ele é um componente essencial do delivery de O2, né? O delivery de oxigênio ele é dado pelo débito cardíaco mais a concentração arterial de O2. O que é a concentração arterial de O2? Vai ser a concentração de hemoglobina e a saturação de O2 que essa hemoglobina está tendo. Então, adianta ter baixo índice de hemoglobina, bem saturada, ou muita hemoglobina pouco saturada. Não adianta eu ter um número normal de hemoglobina, normal de saturação, se eu não tenho um débito cardíaco, um fluxo sanguíneo que vai levar essa hemoglobina, essa saturação até os tecidos. Por isso que eu tenho que avaliar vários critérios, né? Somente um valor de débito cardíaco. Não é o suficiente. Eu posso ter um débito cardíaco alto, mas uma hipoxemia ou uma anemia importante. Então, eu não tenho hemoglobina o suficiente para levar esse oxigênio para a célula. Você vai ter um drive de O2 inadequado. Ou você pode ter um débito cardíaco diminuído. Sempre que tiver um débito cardíaco diminuído, você vai ter delivery de O2 diminuído. E a gente vai ter que agir quando tem um delivery de O2 diminuído nos fatores do débito cardíaco. Se eu for pensar, o delivery de O2 está diminuído, tem uma baixa hemoglobina ou tem uma baixa saturação,
eu vou melhorar o paciente lentamente. E a concentração de hemoglobina, ela aumenta mais lento do que o aumento da frequência cardíaca, que aumenta pré ou diminua após carga. E a saturação de O2 que eu vou ter máxima é 100%, eu não consigo saturar mais que isso. Às vezes a minha hemoglobina já está saturada a 100%, eu não tenho mais como agir nesse critério. A gente tem que avaliar tudo isso, para a gente ter um débito cardíaco ideal. Então, o débito cardíaco, ele tem que variar de acordo com a necessidade de oxigênio de cada paciente e de cada momento. Se você, por exemplo, está dormindo, o teu débito cardíaco é mais baixo, porque o teu delivery de O2 é mais baixo, porque o teu metabolismo é mais baixo. Você não precisa de muito oxigênio. Agora, se você está fazendo exercício, está correndo uma maratona, você precisa de um débito cardíaco mais alto, você precisa de um fluxo de O2 mais alto, você precisa de um fluxo sanguíneo mais alto. O paciente, no nosso caso da medicina intensiva, normalmente está sedado. Então, o nosso débito cardíaco vai ser mais baixo do que esse paciente normalmente tem. Isso não quer dizer que é um débito cardíaco inadequado. Ele pode ser mais baixo e adequado. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a hipoxemia. Então, por exemplo, se um paciente um indivíduo que está subindo uma montanha, conforme você sobe a altitude, você tem uma menor concentração de O2. Com isso, você vai ter um aumento do débito cardíaco. Então, isso dá para exemplificar que o débito cardíaco ele é bem relacionado com a quantidade de oxigênio. Então, quando eu vou interpretar o débito cardíaco, quais são as perguntas essenciais que eu realmente tenho que avaliar? Então, primeiro, a adequação do débito cardíaco não é a mesma coisa que o valor do débito cardíaco. E eu tenho que avaliar o fluxo sanguíneo e a compensação que cada órgão está fazendo para que esse fluxo seja adequado. Então, existe uma redução crítica na perfusão residual? É uma das perguntas que eu vou me fazer. Se eu tenho um baixo débito cardíaco e eu tenho uma diminuição crítica da disponibilidade de O2 para as células, o primeiro sinal que o paciente vai ter, não vai ser o primeiro, mas vai ser um deles, vai ser a hipotensão. Aí, quando você suspeita de um débito cardíaco baixo, uma baixa disponibilidade de oxigênio, você tem que clinicamente ver 3 itens do paciente. Primeiro, você tem uma perfusão cutânea alterada, e que você vai ter uma vasoconstrição cutânea. A gente consegue ver, você tendo vasoconstrição, você tem uma diminuição da microvascularização. A cutânea é a primeira que você vai ver. Isso não quer dizer que não está acontecendo nos outros órgãos. Provavelmente está. Então, a parte do sistema nervoso central, a gente vai ver que tem um rebaixamento de nível de consciência do paciente. Isso pode ser uma hipóxia. Então, isso pode ser uma baixa débito cardíaco. E a oliguria, que quer dizer uma baixa perfusão renal. Laboratorialmente, o principal que a gente vai ter vai ser uma hiperlactatemia. Então, quando ele chega e tem um lactato acima de 2, já tem vários artigos mostrando que ele tem uma maior mortalidade, porque ele tem uma hipóxia tecidual e isso pode levar à falência de órgãos. Isso correlaciona que tem uma função celular anormal na maioria dos órgãos. Então, a gente sempre tem que agir, pelo menos nas primeiras 6 horas, para diminuir essa hiperlactatemia, principalmente quando acima de 2. O que vai levar a uma redução crítica de débito cardíaco? Então, é principalmente 3 itens. A hipovolemia grave vai ser causada por uma hemorragia ou uma desidratação, são as 2 principais causas. A alteração da contratilidade miocárdica, que seria uma alteração de bomba, pode ser causada por uma redução da contratilidade propriamente dita, por um IAM grave ou uma arritmia ventricular, eu não vou conseguir fazer uma pré-carga adequada, eu não vou conseguir fazer uma contratilidade adequada, ou uma doença valvar grave, que também vai causar bastante refluxo e vai prejudicar. Ou um fator obstrutivo, como tamponamento cardíaco, embolia maciça ou pneumotórax hipertensivo. Nesse caso, a gente tem uma alteração de pressão torácica, por isso você vai ter um aumento de pós-carga. Você vai ter uma menor quantidade de volume no teu coração e, com isso, uma diminuição de pré-carga, uma menor quantidade de volume no coração, e com isso você vai ter alterações e aumento da perfusão sistêmica do paciente, uma diminuição da perfusão. Então, normalmente, quando você tem alteração da débito cardíaco, primeiro o organismo tenta compensar sozinho. No contexto ambulatorial, o paciente que tem alteração de bomba, tem uma
C, por exemplo, tem algum tipo de insuficiência cardíaca, a gente tem alguns critérios de classificação que já são um pouco mais famosos, um pouco mais determinados no paciente, como a classificação do New York Heart Association. Porém, em pacientes críticos, em pacientes de UTI, como cada paciente é muito diferente do outro, a gente acaba não tendo uma tabela e alguma coisa tão fixa para a gente conseguir avaliar. Tem que avaliar realmente cada item e mudar de paciente para paciente. É muito personalizado. Não é tão fixo como no contexto ambulatorial de um paciente para saber o quão compensado ele está. Quando a compensação é a nível cardíaco, você pode ter duas principais alterações. Primeiro, alterar a frequência cardíaca. Com isso, você vai compensar o volume sistólico. Então, você vai ter o tecido melhor perfundido. E aumento da frequência cardíaca é uma resposta adrenérgica. Só que você tem um limite para aumentar essa frequência. Se você aumenta a frequência a um certo ponto daquele paciente, que a frequência fica muito alta, você pode diminuir o volume sistólico, porque você não dá tempo de ter um enchimento apropriado daquele ventrículo. Ou o que pode acontecer um pouco mais lento é um aumento da área cardíaca, como no caso de insuficiências cardíacas. Você acaba mantendo o volume sistólico, você aumenta a área de enchimento e você tem uma pré-carga ventricular aumentada. Então, um ventrículo aumentado e uma pressão de enchimento elevada, se você passa do nível de compensação, você pode levar um edema pulmonar e um edema periférico. Por isso, todas as áreas que a gente vai alterar, então a frequência cardíaca, a pré-carga, pós-carga e a contratilidade, ela tem um limite de ação. O resto, se você passar aquele limite, você vai causar mais mal do que bem para o paciente. A nível periférico, a compensação, você vai ter uma redução do delivery de O2 e, com isso, a célula vai estar mais ávida para o oxigênio. Então, você vai ter uma maior extração de O2 da hemoglobina, você vai ter uma saturação venosa de hemoglobina menor. Isso quer dizer que a célula está mais ávida e você tem uma certa hipoxemia. Tem duas maneiras principais que o livro coloca de você conseguir dosar essa parte. Então, é a colocação do catéter da artéria pulmonar, que não é tão feito hoje em dia, mas você avaliaria a saturação venosa de O2 no CV2. O outro, que faz mais parte do nosso dia a dia, é um catéter venoso central, que a gente vai conseguir coletar o sangue da veia cava superior, e ver a saturação central venosa de O2. Normalmente, um débito cardíaco estaria inadequado se você tem uma saturação venosa de O2 menor que 70%, indicando que a célula está em um grau de hipóxia grande e você tem uma maior avidez por O2. Então, aqui só para a gente lembrar que a pressão de O2 que eu tenho no ambiente, a pressão de O2 que eu tenho na traqueia, no alvéolo, nos vasos, ela vai diminuindo conforme ela vai passando por esses caminhos até chegar na célula. Então, quando entra na traqueia, tem a umidificação da O2, diminui a pressão de O2, depois no alvéolo também tem a umidificação e a mistura com o CO2 que está ali no alvéolo também. No capilar, você tem uma certa troca a nível pré-capilar, antes de chegar na arteríola, de O2 e entrada de CO2, que também faz com que isso diminua. E, normalmente, a diferença entre o interstício e a célula, no interstício vai ter uma pressão em volta de 40 e na célula uma pressão em volta de 20 a 25. Esse seria o normal. Se você tem uma célula com uma saturação de pressão de O2 mais baixa, ela vai estar mais rápida para o oxigênio. Então, é isso que a gente vai tentar avaliar nesse momento. Então, nas implicações terapêuticas, nos 4 principais itens, né, do débito cardíaco, entraria a frequência cardíaca. Então, quando eu vou pensar em aumentar a frequência cardíaca para aumentar o débito cardíaco? Normalmente, em caso de bradicardia importante, que é basicamente o caso que a gente vai conseguir fazer com que você aumente o débito cardíaco adequado, não o valor. Tá? Então, você aumenta muito a frequência cardíaca, você vai ter um menor volume sistólico. Não tem uma linha até onde o benefício existe. Por isso é colocado no livro
que você só aumentaria em casos de bradicardia importante do paciente. Quando que eu vou agir na pré-carga? Tá? Então, a pré-carga é o volume ventricular diastólico final. O que acontece? Você aumenta o seu volume ventricular diastólico, faz o estiramento da fibra miocárdica e, com isso, você aumenta a contratilidade. Você vai fazer esse aumento do volume ventricular como? No início de quase todo tipo de choque, você vai começar com a administração de fluidos. Então, nesse caso, você pode alterar a pressão visual aumentando o fluxo sanguíneo. O benefício, normalmente, de não uma presença muito grande no caso de choque obstrutivo, que o que vai alterar o débito cardíaco vai ser a alteração de pressão, não necessariamente uma forma de volume, mas vai ter uma dificuldade do retorno venoso pela maior pressão torácica. Então, às vezes, não tem muito benefício você mexer na pré-carga. No caso de choque cardiogênico, você pode apresentar um benefício, porque o choque cardiogênico, com edema pulmonar, você tem um extravasamento de água para o fluido extracelular. Então, você, fazendo a administração de fluidos, vai fazendo intravascular. Por isso, você pode ter um benefício da pré-carga nesses casos, porém, é com volumes pequenos. O objetivo de você alterar a pré-carga, aumentar a pré-carga, é otimizar a administração de fluidos, porém, você não pode levar sobrecarga, fazendo efeitos prejudiciais nesse paciente. Por isso, tem todos aqueles testes de fluidos, né, de resposta, para melhorar a origúria, a pressão de pulso, a PA do paciente, a pressão. Você tem que fazer para avaliar mesmo. Como a gente já disse em outras aulas, uma vez que você coloca o fluido, não adianta fazer só uma furosemida para tirar, não é a mesma coisa. Ele é uma medicação, ele é uma droga. Então, você tem que avaliar bem quando você vai mexer na pré-carga. Então, aqui é a lei cardíaca de Starling, que também é bem conhecida, só para exemplificar. Tem o volume sistólico com a pré-carga, tem um certo... Quando você já tem alteração do débito cardíaco, ele não é elevado mesmo com um volume diastólico final do ventrículo, né? Isso não é uma regra, não é para todo paciente que eu vou aumentar a pré-carga e o volume sistólico vai subir. Eu tenho que ver paciente por paciente e a cada momento que ele está. A implicação terapêutica na pós-carga, que também é variada. Então, a pós-carga, ela é a força que atua na prevenção do esvaziamento vascular, ou seja, a resistência vascular sistêmica. A dificuldade ou a facilidade que o sangue vai ter de sair do ventrículo. Essa é a pós-carga. Então, ela é regularizada pela resistência vascular sistêmica, que, por sua vez, é medida pelo diâmetro das arterinas, pelos esfíncteres circulares e pela viscosidade sistêmica. Ela é diminuída com vasodilatador, que você pode melhorar a carga, diminuindo, somente quando a PA do paciente é adequada. Se o paciente está hipotenso, às vezes você piora a hipotensão e piora o drive de O2 desse paciente. Então, também, nem todo paciente você vai diminuir a pós-carga e isso vai ser benéfico. Tem que trabalhar. Então, aqui só um exemplo do pré-carga e pós-carga. Então, o pré-carga é essa primeira figura, que demonstra o estiramento das fibras miocárdicas, e a pós-carga é quando o sangue sai do coração para ter a contratilidade. Quando a gente vai agir na contratilidade, contratilidade miocárdica é a potência, é a força do músculo cardíaco. Então, a gente pode aumentar a contratilidade agindo apenas em medidas inotrópicas, como, por exemplo, a dopamina. Você vai ter um tônus vascular baixo desse paciente. Porém, dependendo da quantidade de dopamina que você vai dar para o paciente, você pode aumentar muito a estimulação adrenérgica e isso pode ser maléfico. Então, você tem que dosar o aumento, dosar a resposta desse paciente à dopamina. Outra intervenção que você pode fazer com efeito inotrópico e vasodilatador é fazer o uso de milrinona ou de levosimetran. Tá? Isso pode aumentar a força da contratilidade miocárdica e também reduzir uma pós-carga ventricular. Lembrando que não adianta mexer na pré-carga, na pós-carga e na contratilidade miocárdica se eu não corrigir a hipoxemia do paciente, se eu não ofertar mais O2 e se eu não tiver um grau de hemoglobina suficiente. Tá?
Então, em pacientes graves, a gente coloca hemoglobina entre 7 e 9, porque acima de 9 eu vou aumentar muito a viscosidade, e com isso vai ficar difícil também o fluxo sanguíneo. Então, a conclusão desse capítulo é principalmente, você não deve focar apenas no débito cardíaco, você tem que focar nas outras variáveis, como hipoxemia. Sempre que o débito cardíaco não atende as demandas principais, ele vai estar inadequado, mesmo se ele for 5 litros. Então, esse é o principal ideia do capítulo. Você não focar no valor, você focar nas outras variáveis. Para avaliar a adequação do débito cardíaco, você sempre tem que perguntar se aquele débito permite uma manutenção de perfusão postural, que é o que você quer. Você quer uma boa oxigenação de vida. Então, alguma intervenção vai ser necessária qual intervenção? Na hemoglobina, na saturação, na pré-carga, pós-carga, frequência cardíaca, na contratividade, aonde que eu vou agir? E o que a gente não pode esquecer, que tem que realmente ficar gravado, é mais uma vez, não tem um valor de débito cardíaco normal, débito cardíaco pode ser excessivo ou inadequado, depende muito de paciente para paciente e do momento que aquele paciente está. Se ele está fazendo exercício, se ele está dormindo, se ele está doente, se ele está saudável. E avaliar sempre o débito cardíaco tem que incluir a variação de perfusão postural e tem que incluir mecanismo compensatório. O que aquele paciente está fazendo para compensar o débito cardíaco dele? Sempre que eu tiver um débito cardíaco inadequado, eu tenho que ver para tratar um ou mais determinantes, dependendo da causa e do estado do paciente. Está gerando um débito cardíaco inadequado e está gerando uma hipóxia tecidual. Obrigado, Ana. A aula foi bem boa. Acho que muito feliz esse capítulo aí, de a gente querer dar essa tendência de que não há um débito cardíaco correto. Você tem um débito cardíaco adequado para aquela necessidade do paciente. Então, nós sabemos que o delivery de oxigênio, que é o que é importante, que é a entrega de oxigênio em glicose, é débito cardíaco vezes, né, o conteúdo arterial de 2. Então, assim, para que a gente mexa no delivery, né, que é a hipoxemia tissular, então você vai mexer no fluxo ou você mexe na capacidade de oxigenação, seja uma hemoglobina adequada, né, seja mexendo na saturação. A gente vamos focar aqui no débito cardíaco. Quando você tem o débito cardíaco monitorizado na mão, né, então assim, você vai ter lá tantos litros por minuto e esse realmente pode estar adequado ou não para o paciente. A gente já viu o paciente aqui com débito cardíaco de 1,8, 2,2 litros por minuto. O paciente estava extremamente grave, isso de alguma maneira trazia tempo de enchimento capilar, lactato ficava baixo. Então a gente não utilizou muito esse débito cardíaco. E as outras vezes você tem um débito cardíaco muito alto, o paciente com tempo de enchimento capilar ruim, né? O paciente, então, com hipóxia tissular. Então, o que nós não gostamos de deixar o paciente, nós que o lactato alto também com a maternidade, é o paciente com baixo fluxo, é o paciente chocado, né? Porque a gente sabe que o choque é uma doença tempo-dependente, e conforme o tempo de choque desse paciente, ele vai ser aumentar a sua mortalidade. Seja qual o fator etiológico, seja o choque, né? Se choque por sepse, por vasoplegia, por hipovolemia, por ordem cardiogênico, obstrutivo. A gente, se tiver qualquer tipo de choque, a gente sabe que esse choque vai levar o paciente à morte. E como o choque é inadequação de fluxo, é inadequação de oxigenação tissular, a gente olha para o débito cardíaco. Então, toda vez que você tem um paciente chocado, a gente olha para o débito cardíaco para tentar controlar, ajustar esse débito cardíaco para aquela demanda atual. Nem sempre a gente tem o débito cardíaco. Né? Aí tem aquele slide do solzinho lá. Então, aí você, para avaliar se você está ou não com aquele débito cardíaco adequado, você usa o quê? Surrogate, medidas indiretas. Né? Então, vai avaliar a saturação venosa, saturação mista, lactato, variação de veia cava, índice de extensibilidade de veia cava inferior, COAP, PVC. Isso vai avaliando de tempo de enchimento capilar, coloração e temperatura da pele, nível de consciência, diurese. Então, tudo isso aí a gente vai usando para exercer o nosso raciocínio. Aí você vai chegar à conclusão se aquele débito cardíaco está adequado ou não. Porque se você tem um débito cardíaco de 3 litros por minuto, 3,5 litros por minuto, e o paciente urinando, a pele aquecida, consciente, muito provavelmente aquele débito cardíaco está adequado.
Se você tem um débito cardíaco de 4 e a pele está moteada, o paciente está obnubilado, né? Ele tem o tempo de enchimento capilar ruim, está oligolúrico, você precisa otimizar aquele débito cardíaco. Você vai otimizar o débito cardíaco, só tem 3 jeitos de otimizar, né? Seja mexendo na pré-cardio, seja mexendo na contratividade de frequência cardíaca, que os inotrópicos eles atuam meio que simultâneo, seja na contratividade de frequência cardíaca, ou você atuando na pós-carga. Raramente a gente atua na pós-carga, né? Mas quando nós temos um paciente que não tem um débito cardíaco inadequado por uma emergência hipertensiva, né? Então o paciente tem um choque e aí já faz hipóxia tisular, faz edema agudo do lado esquerdo. Né? Geralmente a gente avalia aqui mais pré-carga e contratividade. Então aí quando a gente vai fazendo a pré-carga, nós temos todos aqueles comemorativos que nós podemos usar para avaliar a pré-carga. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente tentar otimizar um débito cardíaco, botando volume num cara que já uma fase de platô na curva de Frankenstein, a gente não vai utilizar nada, na verdade, só vai piorar. Piorar a condição, piorar a foco, e aumentar a mortalidade. Então, a gente tenta, de alguma maneira, e sabe que aquele paciente primeira vez esse paciente está numa fase ascendente da curva de Frankenstein. A gente passa o ultrassom do coração, vê se as paredes estão se encontrando, se né? A gente vê a temperatura da pele, tempo de enchimento capilar, vê lactato, vê saturação venosa. A gente também pode usar o tempo, né, a variação bilateral do CO2. Lembrar que a variação bilateral do CO2 não significa oxigenação tisular e sim fluxo. Né? Uma vez que você produz CO2 tanto na respiração anaeróbica quanto na respiração anaeróbica. Certo? E aí, se você tentar otimizar seu débito cardíaco, seja mexendo na pré-carga, com esses comemorativos, ou então mexendo na contratilidade, né, e raramente na pós-carga. Tá? Se nós temos débito cardíaco na mão, então aí você usa aquele sol mesmo. Você usa todas essas variáveis como surrogate, inclusive até você pode ter resistência vascular, se sobe, se diminui essas coisas, né? VO2, para ver tudo onde você está naquele gráfico do VO2 crítico. E aí você olha para o débito cardíaco, você tem o débito cardíaco na mão. Né? Então você olha para os surrogantes para te chamar a atenção e você olha o débito cardíaco. Qualquer medida que você toma, que seja responsivo, o débito cardíaco tem que oscilar de 10% a 15%. Nós temos débito cardíaco de 3, tomou uma medida, se ele foi para 3,3, 3,4, essa medida foi efetiva. Então, você originou mais fluxo quanto a sua medida. Tá? Mas, a maioria das vezes, a gente não vai ter o débito cardíaco na mão, que seria seu padrão ouro para você avaliar o fluxo. Aí, esses surrogates, essas medidas paralelas, né, e periféricas que você usa para estimar choque, vão ser as mesmas medidas que você vai usar para estimar melhor clínica. Né? Então, você vai ver que, eu acho que esse paciente precisa de pré-carga, vai lá, faz um desafio de volume, ou então faz um leg racing, ou então faz um mini desafio de volume. Aí você vai observar ali que o coração, os músculos papilares já não se encontram mais tanto, que a índice de sensibilidade diminuiu, né? Que a variação de volume histórico, a variação de pressão de pulso, se for paciente elegível, né? Que ela diminuiu de 15, 18 para 10%. Então, você vai avaliar, né, que essas medidas indiretas, o lactato começou a lavar, o glicosete começou a treinar, melhorou o nível de consciência, essas medidas indiretas elas vão melhorando. Realmente, seria muito simples se você tivesse um paciente chocado, choque séptico, o débito cardíaco tem que ser de 5 a 7 litros por minuto, e você tivesse seguido esse norte. Não. Na verdade, é bem dinâmico. Cada paciente vai ter um tipo de fluxo, cada paciente vai ter uma resistência vascular sistêmica, cada paciente vai ter uma taxa de extração, cada paciente vai ter uma taxa de hematose, de oxigenação pulmonar. Então, aí a gente vai se ajustando e a gente vai avaliando então, o débito cardíaco conforme a necessidade. O ideal é que o paciente chocado, a gente tenha algum monitor de débito cardíaco. Seria como dirigir um carro sempre com GPS, assim, a chance de você se perder é menor. Né? Nós temos diversos tipos de monitores de débito cardíaco, desde o sondante que é mais invasivo, né?
até os contornos de pulsos não calibráveis, que são menos invasivos, né? Hoje, então, a gente vai começar a aprender cardíaco ali por variação em plexografia, né, de onda, de oxigenação. Então, nós vamos ter desde o bem minimamente invasivo até o mais invasivo. Naturalmente, quanto maior a gravidade do paciente, maior a necessidade de invasibilidade, e aí a gente dá um valor mais redutivo. Lembrar que esses poucos invasivos, né, eles têm uma captação periférica, ou então, se o paciente está muito grave, ele tem necessidade de muita droga, muda muito a resistência muscular sistêmica desses pacientes, a complacência da aorta, a impedância da aorta, podendo trazer algum tipo de erro. Mas aí a gente vai indo para a invasibilidade conforme o paciente necessita. Né? Faz uma ultrassom, avaliando clínicas, e aí você bota lá algum tipo de projeto cardíaco. Quem sabe fazer o VTI, né? Que seria pegar lá, então, os 5 câmaras e colocar o Doppler na saída da aorta ali, né? Então, a gente daria pegar a velocidade de tempo, a velocidade de tempo seria um outro valor também, né? Você tomaria uma medida, seja em bloco, seja pré-carga, seja baixar pós-carga, você avaliaria ali a evolução ou não do VTI, também seria uma coisa interessante, né? Então, é mais fácil de fazer com o VTI, a gente faz com o probe setorial, que aqui nós não temos, né? Mas o corpo se bota lá na hospital, 5 câmeras, e faz com o probe setorial. Tá? O que nós temos de medida? O que a gente tem um segurança? Que não vai ser todo mundo que a gente vai passar, já que é extremamente invasivo, mas ele não é prescrito da medicina, a gente usa. Né? Então, assim, ele é um bom monitor de débito cardíaco desde que ele seja bem indicado. Então, ainda mais esses nossos pacientes que têm comprometimento do lado direito da circulação, né? Então, eles têm ali hipertensão da artéria pulmonar, seja por hipóxia, seja porque a gente está colocando PIP nesses pacientes, né? Seja por transtornos com PEP, ou então comprometimento da artéria pulmonar ou outro. Então, esses pacientes, inclusive, o Sogramas é interessante para eles, porque se você for pegar em todos os fluxogramas, paciente chocado, que você precisa analisar o débito cardíaco, tem comprometimento da artéria pulmonar, né, ou disfunção ventricular direito, isso vai ser interessante. E temos os monitores transpulmonares, que dão algumas outras informações, como volume diastólico final, sei da Sogramas, né, mas a impermeabilidade, água pulmonar extravascular. Então, isso daí a gente não tem esse monitor, mas são outras informações que seriam interessantes, assim, para a gente até tentar ser mais econômico na hidratação. Mas o objetivo é que a gente, vocês não tem receita de bolo, né? Você tem que primeiro reconhecer o paciente que está chocado, né? Ele tendo choque, você tem que utilizar o débito cardíaco de alguma maneira para você otimizar fluxo, aí abre um leque de medidas que você pode tomar. Né? E o ideal é que você não seja omisso, não deixe ele ficar hipovolêmico, né? Mas que você também não seja over, né? Não faça uma hipervolemia. Você não seja omisso de deixar o paciente sem um inotrópico positivo ali, mas também que você não pratique muito inotrópico, porque você vai aumentar muito o consumo de oxigênio na fibra do miocárdio, você vai taquicardizar demais e uma taquicardia excessiva, né? Geralmente acima de 130, 140, 140. Não compensa o débito cardíaco porque o volume sistólico está em tanto, não tem tempo de enchimento diastólico, o gato duro, tempo sistólico. É assim mesmo, tempo diastólico. Eu acho que, parabéns, a aula foi esclarecedora, a gente está conseguindo fazer isso, né, trazer para discussão aqui. E não sei se o doutor Álvaro está nos ouvindo, se o doutor Álvaro gostaria de falar alguma coisa, doutor? Fecha o nosso microfone. Tira a aula do papel. Não. E agora? Estão me ouvindo? Agora... Acho que agora foi ativado, né? Não, primeiro que assim, me parece que o capítulo é um capítulo muito bem estruturado, mas a Ana compreendeu muito bem o capítulo e passou muito bem a mensagem.
vai ser uma aula bem legal de estar aí. E acho que depois o Rafa fez uma abordagem bem estruturada, né, de como abordar o doente com hipoperfusão, com choque, de que forma utilizar o débito cardíaco para poder otimizar a perfusão e a oxigenação periférica. Eu queria lembrar duas coisas que fazem parte da minha idade e parte da minha história. Quando comecei a fazer medicina intensiva na década de 80, eu tinha certeza absoluta de que distúrbios do débito cardíaco e da hipoperfusão periférica eram o problema de todos os doentes criticamente enfermos. E se a gente conseguisse monitorizar invasivamente todos os doentes e corrigir os distúrbios de débito, a gente solucionava os problemas dos doentes críticos. Nada mais inocente, né? Mas só para poder exemplificar como a gente passou por uma fase da medicina intensiva que tudo era ao redor do débito cardíaco. Do mesmo jeito que hoje é ao redor de inflamação. Tudo é inflamação. Mas já foi em algum tempo, tudo era distúrbio de oferta periférica de oxigênio. Então, rapidamente, essa história começou na década de 70. Eu fiz uma revisão rápida aqui enquanto vocês estavam falando, num artigo publicado em 1973 pelo Shoemaker. O Shoemaker é um dos pais da medicina intensiva e ele que divulgou inicialmente essa ideia de que normalizar débito cardíaco, jogar débito cardíaco alto, salvava a vida significativamente. Esse artigo de 73, e depois tem vários artigos derivados desse de 73, então nós estamos falando de quase 50 anos, né? O débito cardíaco, ele foi possível ser medido na beira do leito com o catéter de Swan-Ganz numa publicação de 1970. Então, já em 73, aquela década de 73, foi a década de monitorizar um monte de doentes críticos e definir clinicamente, porque antes só se tinha a definição experimental daquelas diversas formas do choque do Weil, mas na década de 70 se caracterizou clinicamente porque se foi possível monitorizar na beira do leito o débito cardíaco de uma forma contínua e de uma forma para um monte de doentes, doentes que não estavam em laboratório, doentes que estavam internados em unidade de terapia intensiva. E o que o Shoemaker demonstrou em 73 e depois foi que os doentes que tinham débito cardíaco alto ou DO2 alta sobreviviam mais do que aqueles que tinham débito cardíaco baixo ou DO2 baixa. O valor era 4,5 para débito cardíaco e 600 de DO2. E aí começou a aparecer, então, as regrinhas de beira de leito, né? Se você tiver um doente crítico, traumático, com sepse, com choque, a chance dele sobreviver vai aumentar bastante se você aumentar para o débito cardíaco para cima do que 4,5. Isso culminou em 2 trabalhos na década de 90, o trabalho da Michelle Hayes, um trabalho britânico, com 100 e poucos doentes, que analisou você pegar doentes com choque e aumentar o débito cardíaco para mais do que 4,5, utilizando dobutamina numa dose de 5 microgramas por quilo por minuto até 200 microgramas por quilo por minuto. Ou seja, se ficava na beira do leito tentando aumentar o débito cardíaco até que o débito cardíaco chegasse em 4,5. E o estudo da Michelle Hayes, ele foi parado porque os doentes que estavam na corte de intervenção estavam morrendo mais do que os doentes que não eram submetidos a essa intervenção maluca. No ano seguinte, saiu a publicação do Gattinone, o mesmo Gattinone do pulmão, mas publicando um estudo de hemodinâmica, também com o mesmo modelo, DO2 acima do que 600, débito cardíaco acima do que 4,5, e também mostrando nenhum efeito
benéfico e mais efeitos colaterais, arritmia principalmente. Então, já faz 25 anos que a gente sabe que você ter como endpoint, como desfecho, atingir um determinado débito cardíaco, atingir um determinado DO2, não é útil para o doente. Claro que aqueles doentes que têm débito cardíaco alto vão sobreviver mais. É porque eles têm uma situação clínica e cardiológica melhor do que aqueles que têm débito cardíaco baixo. Mas não necessariamente que isso sirva como um marcador de desfecho. E ao longo desse tempo, então, se criou toda essa estratégia de que não existe um débito cardíaco normal. Existe um débito cardíaco que está adequado, que está apropriado para o doente ou não. Afinal de contas, todos nós aqui estamos assistindo esta aula e a gente não sabe qual é o débito cardíaco nosso, mas a gente sabe que nós estamos bem, né? E que a gente não precisa de mudar o débito cardíaco. A mesma coisa acontece com o doente crítico. Na maior parte das vezes, você não precisa do débito cardíaco para poder decidir quais são as intervenções hemodinâmicas que você deve fazer na beira do leito. Na maior parte das vezes, os surrogates, como o Rafa falou, são suficientes, né? Você vai ter, basicamente, a necessidade de ter a medida do débito cardíaco, e daí tem as diversas formas, naquele doente que está meio que encrencado e que as tuas intervenções não certamente estão levando a um aumento do débito cardíaco, consequentemente um aumento da perfusão, ou naqueles doentes em que você põe um débito cardíaco não invasivo, porque ele tem um alto risco de descompensar, e você pode identificar, então, diminuição do débito cardíaco precocemente, principalmente o doente cirúrgico de alto risco, por exemplo, que você vem acompanhando esse doente. Quando tem uma queda do débito cardíaco, você olha para ele e diz assim, puxa vida, isso está levando aí para perfusão, o que será que deve ter acontecido? Aumenta a pré-carga, aumenta a contratilidade, faz intervenções para que ele não faça hipoperfusão. Essas são as duas situações mais corriqueiras. Mas acho que essa mensagem de que a próprio título dizer, né, qual é a adequação do débito cardíaco, o débito cardíaco ele é adequado quando ele corrige os sinais de hipoperfusão e de oxigenação periférica, e na maior parte das vezes a gente consegue, através de uma análise clínica diuturna do doente, contínua do doente, saber se o doente está evoluindo bem ou não. Era esse o comentário que eu tinha para fazer. Mais ou menos, mais uma vez, parabéns aí pelas aulas do Vita Batel.